que é autossabotagem, então, no final das contas, né? É a nossa capacidade de sabotar tudo aquilo que a gente pensa, tudo que você sonha, tudo que você deseja fazer. Em algum momento você dá um tiro no pé e você se boicota e aquilo ali é interrompido. Seja num relacionamento, na sua carreira, em qualquer aspecto da sua vida. E esse nosso papo eu vou querer estruturar, então, hoje em 3 pilares. Eu vou falar com você, então, de 3 fatos, e esses 3 fatos é que normalmente respaldam o nosso processo todo de autossabotagem. Tamo junto? O primeiro deles é respaldado pelo livro chamado Sapiens. Esse livro é um grande best-seller. Ele foi escrito em 2011, só foi lançado em 2014 por um historiador, antropólogo. E é um livro que fala também, obviamente, de história, antropologia e biologia. E tem um dado muito interessante nesse livro. Ele fala que o seu cérebro é responsável por apenas 2% da sua massa corporal. Então, por exemplo, eu peso aí meus 85 quilos, meu cérebro pesa algo em torno de 1,7, 2 quilos. 2% da minha massa. Só que, por outro lado, o seu cérebro é responsável por 25% do seu consumo calórico, do seu consumo energético. Então, vamos entender. 2% da sua massa, 1/4 de tudo que você come, de tudo que você consome, o seu cérebro gasta produzindo. Qual que é a importância disso na autossabotagem? Você vai entender. Por enquanto, o que é importante para você saber? Geladeira, energia elétrica, mercado, iFood, delivery, isso são coisas muito recentes na nossa escala evolutiva. Ao longo de toda a história, a gente não teve isso à disposição. Então, por autopreservação, por sobrevivência, o que seu organismo sempre fez? Ele guarda energia, ele tenta automatizar ao máximo as funções do seu corpo. Então, por exemplo, batimento cardíaco, respiração e várias coisas acontecem de forma automática no seu organismo. E no seu cérebro também. Várias funções o nosso cérebro vai automatizando ao longo do tempo. Para pensar quando você começou a ler, exigia um esforço muito grande para isso. E hoje você bate o olho e automaticamente você lê. Pensa quando você vai aprender um novo idioma. Pensa quando você começou a dirigir. Muitíssimo provavelmente, quando você começou a dirigir, você sentava no carro, ajeitava o banco, ajeitava o retrovisor, colocava o cinto, dava seta e aí você saía com o carro. De repente, depois de um tempo, você entra no carro, ajeita retrovisor, cinto e banco, enquanto o carro já está em movimento. Você malha, olha no retrovisor, às vezes esquece de dar seta, quando não, segura o carro com o volante no joelho e vai respondendo no WhatsApp. Quem nunca? Né? Então, todo mundo, à medida que vai automatizando as coisas, vai mudando um pouquinho o comportamento. E é isso que o seu cérebro faz com basicamente tudo. Portanto, por que essa informação é importante quando a gente fala de autossabotagem? Porque o nosso cérebro é uma máquina de automatizar funções. Quanto ele puder, ele vai operar com tudo que você faz fora do seu consciente, para autopreservação, para manutenção da sua vida. Isso aí, na prática, faz com que mudar seja praticamente desumano, principalmente mudar comportamento, porque ele exige um esforço consciente gigantesco seu. Você tem que parar e tirar as coisas do modo que o seu cérebro foi treinado ao longo de milhões de anos de evolução para fazer. Fato 1, seu cérebro é uma máquina de automatizar. Vamos para o nosso fato 2, que pesa na sua autossabotagem. Nós somos seres sociais. Salvo as raras exceções, né, pessoas que vivem em completo isolamento, e isso é uma coisa muito mais comum em filmes do que na realidade, até os monges tibetanos, aquela coisa linda, maravilhosa, lendária que tem, até eles vivem em grupos de monges tibetanos isolados. Então, nós somos um ser social. Existem várias correntes que falam que nós somos fruto do meio e que, ao mesmo tempo, nós temos uma influência genética muito grande. Então, pode ser que um percentual de quem você é e da forma como você se comporta deva-se, sim, à genética do seu pai e da sua mãe. E boa parte é comportamental. Você aprendeu com amiguinhos na escola, com as pessoas no trabalho e com a sua família. Quanto por cento disso pesa para cada lado é discutível, mas isso não é o que importa aqui agora. O que importa é que nós somos seres sociais. E você cresceu com uma comunidade, com algumas pessoas, ouvindo coisas, aprendendo coisas. Você vai criando valores, você vai criando princípios de vida, você vai criando algumas crenças baseado nisso. E essas coisas vão se tornando verdades dentro de você. E aí, você começa a alimentar um cara dentro da sua cabeça, uma voz, pode ser a sua, pode ser a voz de alguém da sua família, alguém mais velho que você respeita, alguém que você considera mais sábio, ou simplesmente alguma voz maldita que a gente chama de crítico interno. E o que acontece? O seu crítico interno ele tem um poder gigantesco de falar besteira na sua orelha. Quando alguma coisa dá certo, às vezes ele fala, cara, vai dar merda. Fica esperto, porque isso aí não vai dar certo. E quando dá errado, ele fala para você, não te falei, você sabia que ia dar errado, por que mesmo assim você foi? Então todo mundo tem esse crítico interno.
E ele é treinado para, cada vez que alguma coisa dá errado, ele reforça. Eu não te disse? E cada vez que alguma coisa dá certo, ele fala, fique esperto, que pode dar errado. Ele tem, obviamente, uma função extremamente positiva. A função positiva do seu crítico interno é te preservar. Devido às suas experiências anteriores, ele está ali para te dar um toque. Cara, não deixa aquela besteira acontecer de novo. E essa é a intenção positiva, essa é a função positiva dele. Só que quando isso é exagerado, quando isso passa de certo ponto, ele passa a fazer mal e ele te trava o progresso. Vou te dar um exemplo muito pessoal. Quando eu tinha 13 anos, uma vez eu fui numa festa de aniversário de uma cliente do meu pai, a Márcia, uma menina, uma japonesa linda, muito bonita, e eu tinha 13 anos, ela estava fazendo seus 20 e poucos. E aí estava tendo um samba, um pagode, alguma coisa desse tipo, nesse aniversário, e ela estava tocando aqueles surdos de escola de samba. E eu achei aquilo fantástico, eu sempre gostei de batida, percussão, e aí comentei com meu pai, nossa, que legal esse negócio aí que a Marcinha está tocando. Meu pai, muito despachado, nordestino como é, na hora gritou, ó, Marcinha, o Yuri quer tocar o surdo, o bumbo, sabe Deus como ele falou na época. E na hora, parou a festa, parou o som, e ela veio andando na minha direção com aquele surdo. Eu travei, naquele momento eu travei, porque as pessoas olharam para mim. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você vai acreditar nisso. Eu sou extremamente tímido e inseguro para várias coisas, desde essa época, era muito mais. E na hora que ela veio na minha direção e as pessoas olharam para mim, eu travei. A cada passo que ela dava perto de mim, na minha direção, eu entrava mais em pânico. Eu fugi. Eu corri das pessoas nesse momento. Eu me escondi até que as pessoas esquecessem de mim e a festa voltasse a tocar música e a festa continuasse. E por que eu estou te contando isso? Quem foi o cara que veio à tona nesse momento que eu entrei em pânico e fugi? O meu crítico interno. Pô, todo mundo vai olhar para mim e aí eu vou ter que tocar. E se eu tocar e for feio, e for chato, e for errado, qual que é o problema? Honestamente, hoje, qual que é o problema de você errar? Qual que é o problema de você fazer alguma coisa que nem todo mundo vai gostar? Só que com 13 anos eu não tinha essa consciência. Com 13 anos, o meu crítico interno era muito maior. Então, hoje, eu ainda tenho timidez, eu ainda tenho insegurança para várias coisas. Às vezes, para entrar numa live dessa e falar com você, hoje eu falo para milhares de pessoas, hoje eu faço uma palestra para quantas pessoas você colocar na minha frente. Mas mesmo assim, às vezes vem esse crítico interno despertar essa insegurança. Cara, quem são essas pessoas? Será que eles vão gostar? Putz, será que o tema de hoje vai ser bacana e vai conectar com as pessoas? Só que hoje, quando esse crítico interno vem, baseado em todas as experiências negativas que eu já tive, eu lembro daquele cara da adolescência. Aquele cara que, putz, era inseguro, que fugia, né, desse contato social. E aí eu lembro que eu não gosto daquele cara. Eu gosto muito mais dessa versão que fala com você aqui, dessa versão que vai para uma palestra e ajuda as pessoas e contribui. Então, entre esse abismo do cara que eu não gostava e do cara que eu gosto hoje de ser e ter esse comportamento, eu tenho que conscientemente calar a boca do meu crítico interno nesse intervalo. Então, eu lembro do cara dos 13 anos e, pera, eu não gosto dessa versão. Eu gosto da versão de hoje. Vamos reforçar esse cara. E conscientemente eu escolho fazer diferente. Então, é a mesma coisa quando você vai numa festa, por exemplo, tá todo mundo dançando e você fala, putz, eu queria tanto dançar. E aí, por alguma insegurança, por alguma bobagem da sua cabeça, você não ousa nem falar com as pessoas, nem dançar. Porque o que será que vão pensar? Dane-se o que vão pensar. Faça um esforço consciente de ser a pessoa que você quer ser e desligar cada vez mais o seu crítico interno, que esse é o nosso ponto 2. Guarda ele aí e daqui a pouco a gente fecha tudo nele. Vamos para o nosso terceiro item? E agora que você já sabe os outros dois, esse terceiro talvez seja o mais poderoso deles, que é o que você ganha quando as coisas dão errado. Minuto de silêncio para o seu choque. Normalmente, quando eu falo isso, as pessoas falam, Yuri, eu não sou idiota. Como assim? Como é que eu ganho quando as coisas dão errado? Sim, você ganha quando as coisas dão errado. E até o fim dessa live, eu espero que você entenda e, se bobear, concorde comigo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Imagina quando você quer emagrecer. Quando você quer emagrecer, você vai ter que, obviamente, comer menos, fazer alguma dieta, talvez fazer algum exercício. Você vai ter que mudar alguns hábitos. Então, você abre mão de algumas coisas. À medida que você começa a abrir mão de algumas coisas, aquilo às vezes pode te encher o saco. E se o teu propósito não for muito firme, você não tiver uma disciplina muito boa, você acaba se sabotando. Você bebe, você come doce, você deixa de ir para academia e nada de emagrecer. Por que eu estou te contando essa história? Quando você se sabotou, bebeu, comeu doce, deixou de ir para academia, você está perdendo. Você está fugindo daquilo que você queria. Você está fugindo do seu propósito. Você está se sabotando. Só que você ganhou. Você ganha a tranquilidade de não estar nem aí para dieta. Você ganha a tranquilidade de poder manter a sua vida social, beber, comer doce, ligar o botão F e dane-se para tudo isso. Você tem um ganho quando a coisa deu errado. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que você tem uma carreira
E à medida que você cresce na sua carreira, você vai sendo, obviamente, respeitado, reconhecido, as pessoas às vezes te pagam mais por isso. E muita gente vai tendo uma insegurança por causa disso. Putz, cada vez mais as pessoas esperam de mim, cada vez mais as pessoas me pagam mais para fazer alguma coisa. E aquilo vai te trazendo uma pressão e a pessoa se sabota, desgraça a própria carreira, muitas vezes, com medo de chegar naquele topo e não corresponder às expectativas dos outros. E a gente se sabota. Isso acontece o tempo todo. Você, mais uma vez, ganhou na sua perda. Tá claro isso para vocês? Tá fazendo sentido? Então, por exemplo, às vezes em relacionamento, muita gente, isso é comum para mim, eu ouço muito, muita gente vem com uma crença de que os meus pais tiveram um casamento ruim, na minha família ninguém nunca deu certo em nenhum relacionamento, relacionamentos não foram feitos para durar. E a pessoa traz essa crença. E aí ela entra no relacionamento e começa a dar certo. Aquilo começa a ficar legal, começa a ficar bacana, ela começa a se apaixonar e se entregar cada vez mais, só que aquela crença, aquele crítico interno vem falando, relacionamento não foi feito para durar. Relacionamento sempre dá errado. E antes da pessoa se machucar lá na frente, o que ela faz? Ela estraga o próprio relacionamento. Ela se sabota. Então, quer dizer, mesmo quando deu errado, de certa forma, você ganhou. Você justificou alguma coisa que você acreditava. E a gente faz isso o tempo todo. Eu vou te dar 2 exemplos muito pessoais que aconteceram comigo, não comigo, mas aconteceram com clientes meus. Eu não vou falar se isso é homem, se é mulher, de que cidade eles são, quando isso aconteceu, muito menos o nome dessas pessoas. Mas um cliente meu me falou uma vez assim, depois de muita conversa, e a gente estava falando exatamente sobre autossabotagem, e ele falou, cara, você sabe que no fim das contas, eu devo admitir, eu gosto quando as coisas dão errado para mim. Legal? Então estamos chegando numa coisa nova. Como assim? Me explica. Como que você gosta que as coisas dão errado para você? Porque sempre que dá errado, dá uma merda no trabalho, eu fico chateado com alguma coisa, eu perco dinheiro, eu perco uma negociação, acaba um relacionamento, eu chego em casa, a minha mãe me acolhe, como era na infância, os meus amigos me apoiam, e eu tenho uma sensação de que eu sou muito cuidado. Então, ele gostava, quando as coisas davam errado, que as pessoas cuidavam dele. Então, aqui, que fique muito claro, eu não sou psicólogo, existem coaches que são psicólogos, não é o meu caso, não sou psicólogo, não sou gabaritado para falar de traumas de ninguém. Mas no caso dele, eu estou falando baseado nos fatos que ele me contou durante uma sessão de coaching. E na sessão ele disse, eu gosto quando as coisas dão errado e às vezes eu tenho hoje consciência de que eu sim, me saboto só para ter esse carinho da minha mãe e dos meus amigos. E talvez isso aconteça com você ou com algumas pessoas que você conheça. Quer ver um outro exemplo? Um outro cliente meu, um cara bem sucedido hoje, tem uma grana e tal, mas durante muito tempo, muitas pessoas se aproximaram dele por causa da empresa, da posição que ele tinha, e ele chegou para mim com uma crença de que todo mundo quer passar a perna em mim, todo mundo tira proveito, as pessoas são interesseiras, as pessoas só chegam em mim por causa de dinheiro, por causa de favor. Em algum momento ele começou a se sabotar, começou a abrir mão da empresa, de dinheiro, muita coisa começou a dar errado para ele, porque já que as pessoas só chegam em mim com interesse por causa do meu dinheiro, eu vou queimar meu dinheiro, porque ninguém chega perto de mim por interesse. As pessoas que chegarem vão ser verdadeiras. Então, olha como o nosso mecanismo de autossabotagem é maluco. A gente dá um tiro no próprio pé por coisas malucas que a gente vem carregando aí. Então, vamos sintetizar aqui. Os 3 itens que a gente falou, né? Que é o seu cérebro é uma máquina de automatizar funções, e a biologia te trouxe a tudo isso ao longo de milhões de anos. 2, devido às convivências que você teve ao longo de toda a vida, você tem esse crítico interno, que é essa vozinha que fica falando para você, vai dar certo, vai dar errado, e muitas vezes você fica conflitando e tem que negociar com esse cara. E tem 3, é o que você ganha quando as coisas estão erradas. Agora que você tem consciência desses 3 itens, que geralmente são os que alimentam todo esse processo de autossabotagem, pensa e responde aí comigo. E você? O que está travando hoje o seu desenvolvimento? Que área da sua vida que você gostaria que fosse um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, mas toda vez que você começa a se dedicar, em algum momento você se sabota, as coisas simplesmente vão dar errado e você não percebe o que aconteceu. E aí você vai me falar, nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua carreira, no seu processo de emagrecimento, o que você gostaria que fosse diferente e que você já tentou várias vezes e por alguma razão que você não tem consciência, isso deu errado. Enquanto eu estou falando aqui, tenta encaixar esses 3 itens. Meu cérebro automatiza essas funções. O meu crítico interno vive me sabotando. E o que eu ganhei quando isso aqui deu errado? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, muito provavelmente isso vai te trazer alguma luz para o teu processo. Seja ele na sua carreira, no seu emagrecimento, no seu relacionamento. E aí eu espero que você consiga lidar melhor, negociar melhor com o seu crítico, com o seu cérebro e com seus hábitos para você não se sabotar mais. Espero que isso tenha feito sentido para você. E agora eu vou ficar aqui tentando responder vocês.
E quero deixar aberto, qual o nosso próximo tema? Quem sugeriu, inclusive, aí, autossabotagem, eu falei que meu livro sai em 29 de novembro. Então, eu vou mandar um livro com uma dedicatóriazinha para essa pessoa. Depois eu vou entrar em contato por direct, porque eu lembro que alguém sugeriu autossabotagem, eu coloquei na enquete e foi o que ganhou. Então, vamos lá. Vamos deixar todos os temas aí também. Eu vou respondendo para vocês aqui na medida do possível. Quem eu não responder agora, a hora que encerrar, a gente se fala, tá bom? Gente, satisfação enorme, como sempre. Obrigado pela audiência. Espero ter contribuído com vocês. Grande abraço.